Olá pessoal, eu sou Josué Pereira, professor de Química, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com ácido, a continuidade da primeira aula, tá certo? E a gente vai trabalhar com um conceito importante de ácido, que é chamado conceito de Arrhenius. É verdade que antes de Arrhenius muita gente escreveu alguma coisa sobre ácido, mas o que ficou mais conhecido foi o conceito de Arrhenius. A partir do conceito de Arrhenius, a gente vai ver uma série de outros conceitos, tá bom? Vamos ver o que foi que Arrhenius formulou para ácidos, tá certo? Olha lá, segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização e produz como cátion apenas o íon H+. Toda vez que isso acontece, ele é um ácido. Esse íon H+, é aquele íon que a gente viu quando você tinha água, H2O. Se você retirar um hidrogênio, esse íon será íon H+, certo? Ou se você tiver um ácido, HCl, por exemplo. Aí se você retira esse hidrogênio do HCl, aí o hidrogênio sai como H+, tá certo? A gente vai ver isso agora, tá? Tipo assim, HCl com água, a equaçãozinha, tá? Aí fica H+, Cl-, facinho, tá? Aquilo que a gente viu na aula passada. Se você tiver assim, H2SO4, você tem dois hidrogênios, tá? Ó, dois hidrogênios, 2H+, tá? SO4, 2-. Para toda vez que você tira dois hidrogênios, sobra duas cargas. Eu tirei um hidrogênio, sobrou uma carga, tá? Olha lá, eu tenho H3PO4, 3 hidrogênios, eu vou tirar 3H+, certo? Quanto é que sobra aqui? PO4, 3-, tá certo? Então observe, toda vez que você tem ácidos que liberam H+, 1, 2, 3, não importa a quantidade, essas substâncias são ácidas por esse fato de liberar apenas íons H+, tá? Íons, cátions, tá certo? Desse tipo. É claro que ele libera também ânion, mas o importante para o ácido são os cátions H+. Liberou o cátion H+, para Arrhenius é importante, tá? Porque ele será chamado de ácido. Ó, H4P2O7, é 4H+, tá bom? Olha lá. Agora é interessante a gente observar que para Arrhenius, para você reconhecer se é ácido ou não, você tem que ter uma coisa, a água, solução aquosa. Percebeu aqui? Sem a água, a gente não tem a equaçãozinha para montar, tá? Então para Arrhenius fica difícil. Para outro cientista lá no futuro a gente vai ver que é bem mais simples, mas para Arrhenius a gente tem que ter água, tá? Liberou H+, é ácido, tá certo? Ácido, 4 ácidos aqui eu coloquei, tá? Vamos lá. Então hoje a gente sabe, na aula passada eu até comentei, que o íon H+, ele não fica sozinho, ele se liga à molécula de água, formando H3O+. Esse íon é chamado de hidrônio, né? Ou hidroxônio, como queira. Mais ou menos assim, HCl, ácido, mais H+, esse íon sai daqui, ó, o hidrogênio, e entra na água, forma H3O+, tá certo? Olha lá, o H3O+, tá? Ó, o H2SO4, mais 2 água, vai ficar 2H3O+, tá certo? Então assim, observe que esse H3O+ é o resultado da entrada do íon hidrogênio na água, tá? É sempre assim. E outra coisa que a gente vai ver rapidinho é a classificação dos ácidos. Vamos lá, o que importa, tá bom? Tá. Primeira classificação, quanto ao número de hidrogênio ionizável. O número de hidrogênio ionizável, gente, todo mundo sabe que é o número de hidrogênio ionizáveis, que eu comentei na aula passada. O número de hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio na molécula do ácido, tá certo? Tá. Então, assim, se o ácido não tiver hidrogênio, ou desculpe, se não tiver oxigênio na molécula, se for um hidrácido, a gente vai ver lá adiante, os hidrogênios todos serão ionizáveis. Mas a gente vai ver esse exemplo aqui, quanto ao número de hidrogênio ionizável. Olha lá, monoácido, porque mono só tem o hidrogênio, tá vendo? HCl só tem o hidrogênio. Eu juntei com água, sobrou só o hidrogênio, tá? Aqui, monoácido, HCN, só tem um hidrogênio, ok? Aqui HNO3 só tem o hidrogênio. Então todos esses ácidos HCl, HCN, HNO3 são monoácidos, tá certo? Além dos monoácidos, tá? Existe também os diácidos. Diácido você já sabe, 2 diácidos, 2 hidrogênios H+. Olha lá, H2CO3, esse ácido é chamado ácido carbônico, tá? Esse ácido está presente nas chuvas, tá? Correto? E na atmosfera terrestre. 2 hidrogênios, 2H+, tá bom? Ó, outro ácido que é H2SO4, é um diácido, 2H+, certo? Olha lá, ionização, tá? Então, temos também o triácidos, tá certo? Triácidos. O triácido eu tenho 3 hidrogênios H+, 3H+, ó, 3 hidrogênios ionizáveis, tá certo? E é importante, H3BO3, né?
E é importante vocês perceberem que além desses três aí, existem os tetrácidos, diácido, monoácido, diácido, triácido, né? Aí eu venho aqui, além desse aí, eu tenho o tetrácido, que são 4 hidrogênios, H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico, e esse é o ácido de silício aí, né? Pirossílico, né? Eu tenho 4H+ aqui, tá? Então é importante a gente também perceber que a gente deve ter um cuidado importante, porque às vezes o ácido ele se apresenta com um número de hidrogênio, mas nem sempre todos os hidrogênios são ionizáveis. Em outras palavras, nem todos os hidrogênios estão ligados diretamente ao oxigênio, tá certo? Então vamos ver um exemplo, ó, H3PO3. Repare que eu tenho 3 hidrogênios aqui, mas somente 2 estão ligados diretamente ao oxigênio, tá? Um está ligado direto ao fósforo. Então, aqui é um diácido, ok? Porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Embora ele tenha 3 hidrogênios ao todo, mas 2 são ionizáveis, certo? A gente observa muito bem isso quando a gente faz essa estrutura de líons dos pontinhos. A estrutura de líons é aquela dos pontinhos que a gente formula o composto pela ligação covalente, correto? É só fazer. Temos também esse aqui, ó, H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, tá vendo, ao todo, mas apenas um é ionizável, os outros 2 estão ligados diretamente ao fósforo, então ele será um monoácido, ok? Mono porque só tem um hidrogênio ionizável. É só observar novamente e fazer a estrutura de Lewis nas ligações covalentes com aquelas dos pontinhos, tá? Que você vai perceber. Então, quanto à presença do oxigênio, os ácidos eles podem ser hidrácidos, não tem oxigênio na molécula, e pode ser oxiácidos, é isso que a gente vai ver agora, ok? Então vamos lá, ver primeiro os hidrácidos. Hidrácidos, HCl, HCN, H2S, H4FSN6 e aí vai, tá? H2TE. Então, ácidos são assim, esses ácidos são chamados de hidrácidos porque eles só têm, ou melhor, eles não têm oxigênio na molécula, tá? Mas além dos hidrácidos, a gente tem também os oxiácidos, aqueles que têm oxigênio na molécula. Vamos lá. Olha lá, vou colocando aqui 4 ácidos para vocês verem que todos eles têm oxigênio na molécula, tá bom? E é importante, tá? Porque a partir desse estudo que a gente vai ver a terceira situação. A terceira situação é quanto o número de elementos químicos. Os ácidos eles podem ser binário, ternário, quaternário, aí vai, tá? Olha lá, binário, 2 elementos, tá certo? HCl, repare 2 elementos, H2S, a quantidade não importa, tá? Eu posso ter também HBr, HI, certo? Tá certo? E aí são binários, são ácidos que só tem 2 elementos. O ácido que é chamado ternário, ele tem 3 elementos, pois H2CO3, eu tenho um hidrogênio, carbono e oxigênio. Aqui também eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio. Aqui, hidrogênio, enxofre e oxigênio. A quantidade não importa. Repare que são ternários. E também eu posso ter também ácidos quaternários, que são 4 elementos, assim, ó, hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio, tá? Então, isso é simples isso aí, tá? Então, a quarta estrutura, ou melhor, quarta classificação é quanto ao grau de ionização. Você já viu o que é grau de ionização? Aquele alfazinho. Então, assim, a gente vai comentar assim, toda vez que o alfazinho for igual a zero, a esse A será fraco, tá certo? A gente vai começar com os fracos, depois a gente vai passar por moderado e depois o forte, tá? Vamos ver aqui, ó. Quando o grau de ionização for menor ou igual a 5%, você conhece esse alfa, que é o grau de ionização, aí o ácido será fraco. Olha lá, H2CO3, esse ácido está presente na atmosfera, tá certo? Aí, ó, a 0,2. Quando ele for moderado, tá? Eu tenho aqui entre 5 e 50, tá certo? O alfa, o grau de ionização. Aí ele será o ácido moderado. A gente pode ter um ácido H3PO4, que é o ácido fosfórico, é 27%, tá certo? Que é o alfa, o grau de ionização. E por último aqui o ácido forte. O ácido forte, por sua vez, ele é acima de 50%, então maior ou igual a 50%. Aí a gente pode ter aqui o HCl, 92%, podemos também ter o H2SO4, o ácido sulfúrico, o ácido pirofosfórico, e aí vai, tá? Ele vai estar com um grau de ionização acima de 50%, tá? Então, a partir de agora a gente vai ver, quando não conhecemos o grau de ionização, podemos aplicar as seguintes observações para classificar o ácido.
da seguinte maneira: se você não conhece o grau de ionização, como é que você vai saber se o ácido é forte ou fraco ou moderado? Tem umas regrinhas interessantes. Olha só, para os hidrácidos, os ácidos que não têm oxigênio na molécula, os 3 hidrácidos que são fortes é HCl, HBr e HI, tá certo? Os demais, eles são de moderados, que é o caso do HF, e fraco, que são os demais ácidos, tá? Por exemplo, H2S não é forte, não é moderado, ele será fraco. HCN, ele não é forte, não é moderado, será fraco, ok? E aí vai, tá? Então, toda vez que você tiver hidrácido, você vai observar que os únicos fortes são esses, HCl, HBr e HI. Bom, agora para os oxiácidos, como é que a gente calcula, tá? A gente tem uma regra importante. A gente diminui o número de oxigênio da molécula do número de hidrogênio ionizado. Se a gente encontrar 0, aí a gente tem o ácido fraco, certo? Isso para os oxiácidos. Se a gente encontrar 1, o ácido é moderado. Se a gente encontrar de 2 em diante, ele será forte, ok? Vamos ver isso aí, como funciona. Por exemplo, ó, esse X igual ao número de átomos de oxigênio subtraído do número de hidrogênio ionizado. Você sabe que é hidrogênio ionizado, tá? Então, se você fizer uma tabelinha aí, interessante, né? Que se o X é 0, vamos supor que você tem aqui o ácido H3BO3, é o ácido bórico. Você subtrai 3 oxigênios de 3 hidrogênios, 3 menos 3, 0. O ácido é fraco, beleza? Olha lá, outro exemplo. Se o X é igual a 1, 3 hidrogênio e 4 oxigênio. Subtrai o número de oxigênio, que é 4, menos o número de hidrogênio, certo? Olha lá, ácido médio. Aí eu posso ter esse aqui, H2SO4, é o ácido sulfúrico. Dá para perceber que ele é um ácido forte, né? 4 menos 2, tá? E aí, 4 menos 2, 2 é um ácido forte. Podemos também ter um ácido acima de forte, né? A gente pode chamar ele de... O H é o ácido... Esse ácido é o ácido perclórico, tá certo? Que é o HClO4. Se você subtrair o número de oxigênio no número de hidrogênio, vai dar 3. Ó, tá muito forte aqui. Podemos também ter aquele ácido que a gente trabalhou, H4P2O7, tá? Se você subtrair o 7 do 4, vai dar 3 também, tá certo? Então, assim, através dessa tabelinha, a gente conhece quando o ácido é fraco, forte, moderado ou forte. Agora, partimos para isso aqui, essa formulazinha, ou melhor, esse exercíciozinho, o ácido de forma HCN, o ácido cianídrico, muito utilizado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, para matar as pessoas em câmara de gás. Em altas concentrações, ele é forte, mas esse ácido é fraco, tá certo? Porque ele é um hidrácido, ó, ele é forte? Não, porque ele é um hidrácido fraco. Os únicos hidrácidos fortes é HCl, HBr e HI, lembra? Ó, tá? Os demais são fracos. Ele é um oxiácido? Claro que não é, porque ele não tem oxigênio, tá? Ele é binário? Não, ele é ternário, HCN, hidrogênio, carbono e nitrogênio, tá certo? Olha lá. Possui 3 hidrogênios ionizáveis, não, nem ele não tem 3 hidrogênios, tem um hidrogênio só aqui, tá? Então não tem como a gente falhar nisso aí, tá? Tem grau de ionização menor que 5%, claro, se ele é fraco, ele tem um grau de ionização menor que 5%, tá? Então a resposta, a letra E, tá bom? E é importante, né? Propriedades dos ácidos, é importante, o sabor é azedo, tá certo? Lembrar do limão, da laranja, frutas cítricas, vinagre, tá certo? Condutibilidade elétrica ou condução elétrica. Todo ácido em água, gente, conduz eletricidade. Todo ácido. Em solução, conduz corrente elétrica, tá? Tipo assim, se você montar uma lâmpada, uma fiação, uma pilha, tá? Uma bateriazinha aqui, ó. Aqui você pode colocar 2 barrinhas de grafite. Grafite é um bom condutor de eletricidade. E aqui você coloca dentro de um ácido aqui, tá? E você deixa aberto aqui, tá certo? Se você ligar isso aqui, você vai ver que o circuito vai, ó, passar. Esse ácido aqui está misturado com água, tá? Olha lá, olha. Se você fizer isso aqui, vai fechar o circuito e os elétrons vão passar por aqui e vão, ó. Caminho dos elétrons, os elétrons vêm daqui, passa aqui, vai para esse polo, passa para a lâmpada e faz a fiação, ou vai através da fiação, caminha na fiação, tá? E aí chega a fechar o circuito. Tá? Ação sobre os indicadores, é importante isso, tá? Se você utilizar indicador no ácido, tem indicador que muda de cor, tem outro que não muda, tá?
O fenolftalina, por exemplo, é um indicador muito conhecido. Se você pingar um pouquinho no ácido, ele não muda de cor. Mas se você pegar outro indicador chamado azul de bromotimol, azul de bromotimol, ele não é azul, ele tem uma cor diferente, ele tem uma cor meio avermelhada. Aí se você gotejar no ácido, ele fica amarelo, certo? Se você gotejar na base, é que ele fica azul, no caso aqui, ó. Ok? Era só isso que eu queria comentar com vocês, tá certo? E aí a gente fica por aqui. A gente na próxima aula